Caríssimos irmãos em Cristo, que Deus esteja com todos nós. Hoje, pela vontade de Deus, eu gostaria de trazer aos irmãos um tema escrito pelo irmão Francisco Moraes, de título O Mito dos Mestres, onde ele nos leva a uma reflexão muito importante para que nós não façamos em nossas consciências e em nossas mentes mitos e nos ligue a coisas que nos desviem então da doutrina. O texto então assim nos fala: os homens em todos os tempos sempre elegeram seus ídolos, seus líderes e seus mestres, e nessa eleição decorre não de um imperativo imprescindível, mas de uma necessidade psicológica que tem a sociedade como um todo, um grupo ou até mesmo uma igreja, de projetar seus anseios, seus temores e suas esperanças nesses líderes e mestres que escolhem. Esses eleitos representam o ideal mais elevado de toda a inspiração humana, e para os seus seguidores eles não são homens, mas são deuses, e seus erros não são admitidos. Em se tratando do campo espiritual, esse fenômeno se torna mais visível onde, em decorrência da inépcia dos homens que não querem pensar nem discernir, mas simplesmente colocam em mãos dos seus mestres, por um comodismo injustificável, a solução de seus problemas espirituais e a salvação de suas almas. Tal atitude acarreta posteriormente muito sofrimento e, consequentemente, arrependimento. No pensamento do mestre dos mestres, contido nos evangelhos, consta o seguinte: se um cego guiar um cego, ambos cairão ao abismo. E qual é a razão desse procedimento dos homens? Os homens são levados por uma vida fartamente materialista, e não tendo tempo suficiente para dedicarem-se às coisas espirituais, tornam-se presas fáceis desses supostos líderes e mestres espirituais. Um outro grave problema que deve ser lembrado é o mito que decorre da crendice pelas coisas sobrenaturais. Basta ouvir que em algum lugar existe alguém com poderes miraculosos que pessoas correm de todos os cantos em busca do falso milagre. E em seguida se veem decepcionadas e enganadas, tornando-se mais céticas e endurecidas no seu coração. E este é o preço que os homens pagam por sua negligência espiritual. São enganados e, o que é pior, pagam para serem enganados. O Divino Mestre nos faz uma grande advertência no Sermão do Monte quando diz: acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados de ovelhas. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E ainda, com mais precisão, nos faz ver o castigo reservado para os falsos guias e mestres, quando nosso Senhor Jesus Cristo diz: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. E não são somente esses que estão sob as cominações da lei divina, mas também todos aqueles que de certa forma o seguirem. Acreditando em seus poderes, os glorificaram, roubando assim a glória do Senhor, do único Deus e Pai. O Mestre nos adverte quando nos diz: virão falsos mestres, falsos cristos, e se possível enganariam até os escolhidos. Mas o Pai e Senhor, em sua infinita sabedoria, deixou aos seus verdadeiros servos a chave do conhecimento quando diz: pelos seus frutos os conhecereis. Toda árvore boa dá frutos bons, e toda árvore má, frutos maus. E neste importante conhecimento aplicado no dia a dia, o servo verdadeiro jamais se deixará levar por esses falsos guias e impostores que em todos os tempos se levantam. Existe um divisor de águas pelo qual o cristão primitivo tem uma visão clara, propiciando uma compreensão espiritual mais elevada, para não deixar enredar pelos embustes desses pretensos guias.
Todos esses falsos guias sustentam o livre-arbítrio, embora afirmem que essa liberdade receberam de Deus. Este conceito opõe-se aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o único modelo de salvação. Pelo muito que sofreu, aprendeu a doutrina de obediência a Deus e, tendo se aperfeiçoado, tornou-se autor da eterna salvação para todos aqueles que nele creem. A obediência e negação do Mestre dos Mestres é o grande selo no qual os verdadeiros servos do Senhor ficam selados com o Espírito da promessa. E sereis ensinados por Deus, e a verdade vos libertará. Assim, tendo nosso Senhor Jesus Cristo pregado que seremos ensinados por Deus, isso quer dizer que em Deus está toda a fonte de sabedoria, está a evolução da nossa espiritualidade. E pode-se perguntar, onde podemos encontrar Deus? É o próprio Cristo que nos responde: o reino dos céus em vós está. Portanto, não nos homens que devemos procurar a nossa salvação, e a verdade. Essa salvação encontra-se dentro de nós, na nossa força interior, no nosso eu superior, ou seja, em Deus. Que pensamos e reflitamos sobre esse texto e que nós realmente investiguemos esse Cristo no nosso interior. E aí começaremos então a receber a verdadeira revelação e de como nós devemos praticar essa doutrina. Deus, na sua infinita misericórdia, conduz a cada um de nós dentro da sua santa lei de obediência, nos perseverando dentro dessa prática. Que Deus esteja conosco, a todos os irmãos.